Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a alma mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Nós vamos ver o que geralmente é assim: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. A palavra no original é psique, é vida. Então, não é a vida mais do que a vestimenta, aliás, do que o alimento. Aqui está o mantimento, né, o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então aqui ele está falando de vida da alma, né, a psique. A alma é mais do que o alimento. E ele está falando do corpo, que é a soma. O corpo físico, que tem a ver com a veste, o corpo é mais do que a vestimenta. Então, irmãos, Jesus aqui, ele está falando de comida, bebida e roupa, né? Não andeis cuidadosos, ou preocupados, ou ansiosos, ou inquietos, como no verso 31 está inquieto, verso 34 está inquietos também. A inquietação, fiquei até pensando, por que a alma, né? Por que é que a falta de alimento e a falta de bebida, no caso água, ela afeta a nossa alma? Porque a alma é interior, é a nossa psique. E porque traz preocupação, ansiedade, inquietação, que nos adoece por dentro, na alma, né? A alma. Ou seja, comida é importante, água é importante. Ele bota a bebida aqui, mas é água, né? E também roupa também é importante, porque só que a roupa ele não associa com a alma, mas com o corpo, porque a roupa tem a ver com o nosso corpo. O corpo, ele é externo, o corpo é tangível, é visível, então tem a ver com a nossa roupa. Ou seja, a falta de roupa afeta o nosso corpo, e geralmente a visão da Bíblia é que a roupa é para nos impedir de morrer de frio. Tudo isso aqui tem a ver com a vida, tipo assim, se não tiver comida, nem bebida ou água, a gente morre. Agora, se não tiver roupa, você vai morrer de frio à noite, né? Porque olha, vai esfriar à noite e você vai morrer de frio. Então tudo tem a ver com manter a vida. E aí, irmãos, Jesus está dizendo: não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Alguém já disse que aqueles que estudam sobre esse assunto, que a ansiedade é uma doença que tem afetado a humanidade hoje em dia, né? Você vai ao médico e o médico diz: você está com ansiedade. E a ansiedade é essa inquietação, esse medo que é aqui dentro, né? E tem a ver com comida, bebida e roupa. Então, meditando nisso, eu fiquei pensando o seguinte: olha, a era da igreja, que já dura quase 2000 anos, a era da graça, esses 2000 anos, era da graça, a era da igreja, do cristianismo, ela é baseada, ela é um cumprimento, num período do Antigo Testamento com a nação de Israel. Sempre quando eu vou pregar no Antigo Testamento, digo: irmãos, o Antigo Testamento, ele visa a nação de Israel, né? Quando nós lermos o Antigo Testamento,
Praticamente tudo no Antigo Testamento, ele contempla a nação de Israel, que é uma nação politicamente organizada, né? E só de maneira simbólica, alegórica, tipológica, é que ela tem a ver com a igreja. Então, por exemplo, já que Jesus está falando isso para a igreja, no caso ele está falando para a igreja, embora aqui nesse caso de Mateus ele está falando para a igreja judaica mais especificamente, mas ele está nos ensinando os valores da igreja, os valores que a igreja deve cultivar. E ele está mostrando o seguinte: olha, você tem que ficar vivo. E para você ficar vivo, você precisa basicamente de comida, bebida, no caso água, e roupa. Se você tiver essas três coisas, se nós tivermos essas três coisas, comida, bebida e roupa, não vamos morrer. De alguma maneira nós vamos sobreviver. O problema é que nós, a igreja, e eu digo, eu me incluo nisso, porque eu não quero ser demagogo nem hipócrita para dizer algo que eu, por exemplo, não vivo, mas é o ensinamento da Bíblia, eu também estou pregando para mim também, né? É ensinamento que Jesus falou, é que nós somos bombardeados diariamente com mensagens, lavagem cerebral, condicionamentos culturais, que nos fazem ter uma mentalidade, não de acordo com a mentalidade da Bíblia, mas uma mentalidade de acordo com a cultura na qual nós vivemos. E aí nós não pensamos assim, né? A gente pode pensar assim: a pessoa que só pensa em ter comida, bebida e roupa é uma pessoa medíocre. Isso é mediocridade, né? Nós pensamos assim. Todavia, nós precisamos nos esforçar, porque nós estamos assim nos últimos dias, creio eu, nos aproximando de uma era sem precedentes da história da humanidade, e nós precisamos nos esforçar para ter a cosmovisão da Bíblia, o que Jesus nos ensinou como igreja. Porque mesmo que nós não nos contentemos só com essas três coisas, mas se chegar uma situação radical em que nós tenhamos que sobreviver como prioridade, nós temos que nos lembrar desse ensinamento de Jesus, que se nós tivermos comida, bebida e roupa, nós estaremos satisfeitos, porque não vamos morrer de fome, nem de sede, nem de frio. Mas, olhando para a nação de Israel no Antigo Testamento, eu percebo que tem um período na história da nação de Israel que simboliza a era da igreja. E esse período foram os 40 anos de peregrinação no deserto. Aqueles 40 anos que Israel peregrinou no deserto, saiu do Egito para a terra de Canaã, aqueles 40 anos que durou a peregrinação de Israel, uma figura, um tipo, um simbolismo da era da igreja. E quando Israel entrou em Canaã, o destino final, nós ainda não chegamos lá, nós ainda não chegamos na nossa terra de Canaã. Eu acredito que a nossa terra de Canaã, o Israel plantado na terra de Canaã, agora com morada fixa, nós ainda não chegamos na era da igreja nessa era, porque isso eu acredito que será no milênio, né? Quando Jesus vier, que ele instituiu o milênio aqui na terra, um governo mundial de Jesus, ali será a nossa terra de Canaã, ali os padrões vão mudar, mas por enquanto, por exemplo, a igreja é chamada de peregrinos e forasteiros, ou peregrinos e estrangeiros, né? Nós assim, o Novo Testamento diz que a igreja é peregrina, que significa que está caminhando, e também é estrangeiro, ou seja, não é deste mundo, deste mundo, é desta era que nós estamos vivendo. E aí eu quero ir lá no Antigo Testamento, mostrar que Israel, na sua peregrinação no deserto, ele enfrentou uma situação parecida com essa, que eles não tinham comida, porque estavam no deserto, saíram do Egito, acabou a comida, estavam no deserto, e agora eles não tinham comida. Vamos ver como foi que Deus resolveu, vamos lá, Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 16 diz assim, verso 1:
E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Verso 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Irmãos, aqui codorniz é uma ave, naturalmente uma ave voadora, né? E aí aquele bando de codornizes, aquelas aves voadoras, elas cobriram o arraial de Israel, caíram sobre o arraial. O outro texto vai dizer que 1 metro de fundura foi o que o arraial ficou coberto de aves que caiu ali. E eles comeram durante um mês aquela comida de aves, né? Mas ele diz assim: e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Era o maná, né? Aí passou a cair diariamente do céu, durante os 40 anos de peregrinação de Israel do deserto, o maná, que é chamado pão dos anjos, o pão dos céus, era um alimento. E durante 40 anos, Israel se alimentou daquela comida que caía do céu diariamente. Pode ser que muitas pessoas não creiam nisso, né, do mundo, né? Mas nós cremos que foi assim que aconteceu. Então, quando Jesus disse assim: não estejais ansiosos pelo que haver de comer, com certeza Jesus estava se lembrando dessa passagem aqui, que durante 40 anos Deus alimentou diariamente a nação de Israel, que era cerca de acho que eram 1.500.000 pessoas, porque só de homens era 600 mil homens. E aí, no deserto, Deus fez cair o maná diariamente. Por isso que Jesus diz assim: o vosso Pai Celestial, que contei para vocês hoje, é o mesmo Deus. Então, a mesma consideração que ele tinha por Israel, ele tem por vocês. Assim como ele pôde alimentar Israel no deserto por 40 anos, caindo o maná do céu, as codornizes, ele também pode fazer a mesma coisa por vocês aí. Agora, irmãos, água, né? Jesus disse: não estejam ansiosos por falta de bebida, água. Vamos lá em Êxodo de novo, Êxodo 17. Êxodo 17, verso 3. Olha só. Êxodo 17, verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Não estejais ansiosos pelo que haver de beber, ou seja, água. Quando falta água, geralmente quando falta água lá em casa eu oro: Senhor, a gente precisa de água.
conserta aí essa herbe, sei lá o que é, mas manda água, porque a gente precisa de água. Deus nos fez necessitado de água, né? Aqui no deserto, Deus fez esse milagre por meio de Moisés para suprir água para o povo. Avança para Números capítulo 20. Números capítulo 20. Números capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, mais uma vez, Deus fez um milagre lá no deserto para a nação de Israel e supriu a necessidade de água. Por isso Jesus disse: Não estejais ansiosos quanto ao que beber, porque Deus sabe que vocês precisam beber água para não morrer de sede. Então, hoje é a mesma coisa, que nós temos que pedir a Deus água quando estiver faltando, né? Mas ainda tem mais a questão da vestimenta. Então vamos para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 1 diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, ou não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Agora veja, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aí Jesus disse: Não andeis ansiosos pela vossa vestimenta, sobre o que vestir, né? Nesses 40 anos, o povo de Israel não pôde trocar de roupa. Acredito que eles saíram do Egito com a roupa do corpo, e eles passaram 40 anos com aquela mesma roupa. Não sei se eles usavam desodorante, mas eu acredito que as crianças que saíram de lá, à medida que elas iam crescendo, a roupa ia crescendo junto com elas. E ele disse: Não se inchou o teu pé, porque provavelmente também o sapato ia crescendo junto com o pé. Ou seja, irmãos, esses 40 anos que Israel peregrinou no deserto, antes de chegar na terra de Canaã, é uma figura do que a igreja acontece com a igreja hoje no mundo. Eu sei que por causa do condicionamento cultural, nós achamos que precisamos de muita coisa, de fato até precisamos mesmo, para fazer algumas coisas, né? A gente precisa, mas o que Jesus está ensinando aqui que é o básico, né? Olha, o básico é que se nós tivermos comida, bebida e roupa, ou seja, não vamos morrer. E a gente está vendo hoje, é tipo assim, a fome está ameaçando a Europa e Estados Unidos. O Brasil está sendo apontado como o celeiro das nações, no sentido que o Brasil é a nação que tem mais alimento. Está sendo apontado como uma nação que poderá suprir o alimento das outras nações.
Então nós devemos dar graças a Deus, porque nesse momento o Brasil está sendo assim, diferente nesse sentido, que a fome não está ameaçando o Brasil, como está ameaçando a Europa, Estados Unidos, eu soube até que China e outras nações aí que estão ameaçadas sem comida. Pelo menos está se aproximando desse tempo. Então nós temos que lembrar que Jesus nos ensinou, olha, a igreja que está peregrinando aqui na terra, na hora da necessidade, quando apertar a coisa mesmo, deve lembrar que nós precisamos de comida, bebida, água, né? E roupa. Aí, agora, vamos voltar para Mateus capítulo 6. O ensinamento de Jesus é radical, né? Então vamos retornar aqui. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, irmãos, quando ele disse assim, Jesus disse: ajuntai para vós tesouros no céu. Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Ele responde lá em Mateus capítulo 19. Vamos lá para Mateus 19 para ver como foi que ele respondeu isso aí. Ajuntar tesouro no céu, né? Ajuntar tesouro no céu. Como é que nós vamos juntar tesouro no céu? Mateus capítulo 19, verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, como é que nós ajuntamos o tesouro no céu? Ajudando os pobres. E aí, à luz de outros textos, eu digo, quando eu ando pela rua da cidade, eu vejo a situação humilhante dos venezuelanos. Em toda a esquina tem um venezuelano, um casal de venezuelano pedindo esmola, porque estão pobres, refugiados políticos, fugindo da sua nação. Aí eu digo assim, tomara que isso não aconteça com nenhum brasileiro, ter que fugir do Brasil para uma nação estrangeira e ficar nas esquinas pedindo esmola. Mas sempre que possível a gente ajuda, né, porque são os pobres. Embora, tecnicamente falando, à luz do Novo Testamento e outros textos, até do Vale também, a prioridade dos crentes é ajudar os pobres, que são crentes também, né? São os outros irmãos, prioritariamente, né? Principalmente aos domésticos da fé, ou prioritariamente aos domésticos da fé. É assim que nós ajuntamos tesouro no céu. Só que, às vezes, irmãos, quando nós pensamos nessas coisas, Jesus está falando, olha, vocês devem se esforçar para... Não, é para não se preocupar. A mensagem central dele é: não fique ansioso, não fique preocupado, não fique inquieto por causa dessas três coisas. Mas a gente pensa assim, então eu não vou me preocupar. Mas aí tem uma coisa que não é para a gente ficar na passividade. Existe um espírito de passividade, né? Eu fico muito, eu sempre elogio quando eu vejo alguém na rua vendendo alguma coisa, se virando. Por todo lugar a gente vê gente se virando. Aí eu digo, olha, a Bíblia diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras só conduzem à penúria. Eu digo, essa pessoa não está ficando em casa de barriga para cima, diante de uma televisão, sem fazer nada. Ela está se virando, está se esforçando. Aí aqui Jesus deu uma orientação sobre isso, meu irmão, no seguinte texto, ó. Mateus 7, verso 7.
Olha o que ele diz aí, Mateus 7, verso 7. Não é para esperar passivamente que as nossas necessidades sejam atendidas. Então ele diz aí, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E é o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, aí revela um esforço da parte da pessoa necessitada, né? A pessoa necessitada, ela corre atrás, ela se esforça, porque é pedir. E aqui, às vezes, esse pedir aqui, não é pedir para as outras pessoas, é para pedir a Deus, que ele está falando aqui, olha, vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Verso 8, né? Mateus 6, 8, olha lá. Não vos assemelheis, pois, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós nos pedirdes. Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, irmãos, Deus sabe de tudo. Ele sabe do que nós estamos precisando, Ele está vendo. Mas se nós não pedirmos, não nos esforçarmos, né? Pedir, buscar, bater, talvez a gente não consiga, né? Então que se esforçar. E eu acredito que aqui é pedir a Deus, né? Pedir a Deus, clamar a Deus, ser insistente com Deus na oração. Quem está precisando de algo que não ora, está perdendo a grande oportunidade. Se você está precisando de algo, vá orar, clame a Deus. Senhor, eu estou precisando, me ajuda, Senhor, porque essa é a lei, né? Nada tendes porque não pedis. Então, busque de Deus, porque é muito fácil a gente buscar das pessoas, né? É fácil pedir das pessoas. Para a maioria, para alguns é fácil, né? Tem gente que tem vergonha de pedir, mas tem gente que não tem vergonha e sai pedindo mesmo. De certa maneira, pedir para as pessoas é fácil. Agora, pedir a Deus é o que ele está falando aqui. E só sai, existe o esforço da nossa parte, né? Para ter suprida essa necessidade aí. Agora, irmãos, Deus está inclinado para nos atender. É isso que Jesus está falando aqui, olha. Deus está inclinado, Deus está de boa vontade, Deus está com os ouvidos abertos, querendo nos atender. Pô, vamos ver aqui então. Mateus 7, verso 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Então ele sempre coloca a condição de nós pedirmos a Ele, né? Pedir a Deus. Né, como eu já disse para os irmãos aqui, assim que eu me converti, eu estava em Salvador, e aí eu vinha viajar para Rio Branco, eu ia pegar um ônibus em Salvador para vir para Rio Branco, e aí eu fui, acho que eram umas 18 horas para a beira da rua, da avenida, acho que era a Avenida Dendezeiros, lá em Salvador, na Cidade Baixa, e aí eu fiquei ali na beira esperando um táxi. E aí, e aquele trânsito imenso, e não passava táxi. Aí de repente eu me lembrei que eu era crente. Eu digo, rapaz, agora eu sou crente. Aí eu orei, só no pensamento, Senhor, eu estou precisando de um táxi, manda um táxi para mim. Meu irmão, na mesma hora, um táxi passou na minha frente, parou na minha frente aqui. Aí eu peguei e fui para a rodoviária. E aí, hoje eu já estou mais treinado. Qualquer coisa que eu preciso, eu oro logo, Senhor, estou precisando disso. O Senhor me ajuda aí, me dá isso aí. Isso é um treinamento. Se nós não nos treinarmos assim, a gente está morrendo de necessidade e nem se lembra de Deus, nem se lembra de orar, porque só que isso é fé, né? Se você não se lembra de orar, é porque você não crê. Se você não crê, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se treine, qualquer besteira que você precisar, peça a Deus. Até nas coisas mínimas, Deus está disposto a nos ajudar. É uma questão de você se treinar para essa vida de ficar pedindo coisa a Deus. É o que Deus está disposto a nos ajudar. Se vós, os pais humanos que são maus, estão dispostos a dar boas coisas para os seus filhos,
o vosso Pai Celestial está disposto a dar boas coisas. E aqui tem algumas condições para Deus nos suprir as nossas necessidades. Por exemplo, essa aqui, 33, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, isso que Jesus está nos ensinando aqui é uma chave tremenda. Nós temos que estabelecer as nossas prioridades. Qual é a nossa prioridade? O reino de Deus. Ele diz, olha, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas aqui, irmãos, é comida, bebida, é água, né? E roupa. Ele está falando isso aqui. Então nós temos que ter cuidado, porque se nós formos olhar a nossa vida no dia a dia, na prática mesmo, às vezes nós vamos descobrir que o reino de Deus não é prioridade nossa. Qualquer coisa nos tira da prioridade do reino de Deus. Então isso novamente é o cultivo de uma mentalidade nesse sentido. Eu vou cultivar a mentalidade de tal maneira que a prioridade da minha vida vai ser o reino de Deus. Aí, por exemplo, eu estou em casa me preparando para vir para o culto. Aí chega um parente distante, né? Ah, eu vim te visitar. Aí a gente já fica assim, rapaz, esse parente faz tempo que eu me visitava e eu estou me preparando para ir para o culto. Agora, se eu não ficar aqui, vai ser um desfeito, eu vou ofender ele, vai se ofender, ficar com raiva de mim. Pai, sabe, agora eu não vou para o culto, não, vou fazer aqui uma. Como é que é? Fazer uma cadeira, uma cama, fazer uma sauna. Sala, vou fazer sala aqui para o meu parente. Irmãos, é uma cilada de Satanás, é uma prova, e você está sendo reprovado. Então é melhor você deixar o seu parente ofendido e com raiva de você, do que você ofender Deus. Às vezes Deus tinha uma tremenda bênção para você, aí você perdeu a bênção nessa hora. Mas é só se você se condicionar, irmão. Primeiro, você cultiva essa mentalidade. Olha, em tudo eu tenho que priorizar o reino de Deus. For o reino de Deus, a gente tem que priorizar primeiro o reino de Deus. Sempre quando alguém lá em casa diz assim, ah, eu estou cansado aqui só, eu digo assim, sim, mas você se cansou trabalhando para você mesmo, para os seus interesses, ou se cansou trabalhando para o reino de Deus? Porque se foi pelos seus interesses, você não está liberado para buscar o reino de Deus. Então, se você se cansou no trabalho do reino de Deus, aí vale para Deus. Mas se você se cansou no seu próprio interesse, seu trabalho próprio, para Deus não importa, não está justificado você deixar o reino de Deus de lado. Então, irmãos, é chave que Jesus está notando. Ele está mostrando que o suprimento das nossas necessidades, por mais comezinhas que sejam, não é automático. Ela segue princípios, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. A questão da contribuição financeira, eu já sou treinado disso. Cai o dinheiro na minha conta, aí eu vou lá, em primeiro lugar o reino de Deus, tiro primeiro o dízimo. Embora eu sei que eu não sou obrigado a dar o dízimo, mas eu por fé eu dou o dízimo mesmo. Se é obrigado não, isso não me interessa não. Eu tiro a primeira parte para Deus. Aí depois que eu entrego essa primeira parte aqui para o reino de Deus, a igreja, digo, agora o resto eu posso tocar fogo agora, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E se você só cultiva uma mentalidade dessa, se você se treinar no dia a dia, né? No dia a dia, priorizar o reino de Deus. E aí, irmãos, apesar de que Jesus falou isso, que nós precisamos, enquanto a igreja peregrina aqui na terra, a igreja precisa basicamente de comida, bebida e roupa. Só que Deus sabe que nós precisamos também de outras coisas. Ninguém vai morrer se não tiver, por exemplo, um bom carro, né? A gente deseja um bom carro. A nossa sociedade toda tem tanto carro bonito aí, né? E Deus sabe o que a gente deseja. Ele diz assim, se eu não tiver um bom carro, eu não vou morrer. Não vou morrer não. Mas é um desejo do meu coração. E quem é o pai, ou até a avó que não quer satisfazer o desejo do coração da sua filha, ou do neta, né? Aí o que acontece? Tem outra escritura que diz assim, agrada-te do Senhor
e Ele satisfará o desejo do teu coração. Um dia desse eu estava conversando ali com uma pessoa que é até crente, mas não conheço ela assim, mas eu estava conversando com ela. Aí eu falei assim: rapaz, olha esse carrão ali. Eu digo: esse meu carro é até bom. Eu falei, né? Eu digo: mas o meu sonho, rapaz, é uma BMW. E agora, assim, ou é uma BMW, ou é uma... Como é aquele carro que eu cobiço? É Mercedes. Eu digo: ou é uma BMW ou é uma Mercedes. Já imaginou, Edilson, isso? Uma BMW e uma Mercedes? Ou uma coisa ou outra. Eu digo: olha, se eu pode ser uma BMW ou pode ser uma Mercedes. Só que é muito caro. Eu sei que é caro. Eu digo, mesmo que seja um BMW assim meio velhinho, né? Mas rapaz, um BMW ou uma Mercedes. Aí o irmão disse assim: pastor, você vai conseguir, porque Deus, Ele sabe o desejo do seu coração e Ele vai lhe dar. Mas se eu não tiver BMW nem um Mercedes, eu vou morrer por causa disso? Não. Mas como Deus é bom, Ele pode até dar aqui. O que é que seu coração deseja? É só você se agradar de Deus. E aqui, Ele não está falando que é para Deus se agradar de nós, não. Não está falando disso, não. Ele está falando para nós nos agradarmos de Deus. Agrada-te do Senhor. Você gosta de Deus? Você acha Deus simpático? Você acha Deus justo? Deus bondoso? O que é que você acha de Deus? Ele sabe o que você pensa dele no seu coração. E se você se agradar dele, né? Porque Deus é uma pessoa. O nosso relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento com qualquer pessoa. Ele é uma pessoa. Só que Ele sabe o que a gente pensa dele. Então, agrada-te do Senhor. Rapaz, estou tão agradado com Jesus aqui. Jesus é uma pessoa legal, né? Poxa, é muito legal ele e tal. E Deus é legal também. Aí Deus disse: rapaz, eu vou dar o que esse cara aí está precisando, está querendo. Eu sei que ele não vai morrer sem isso, mas vou dar. Eu não me admiro se a qualquer momento alguém chegar para mim e disser assim: oh, Deus mandou te dar aqui a chave de uma BMW. Eu vou aceitar na hora, foi Deus que mandou. Mas se não mandar, não vou morrer por causa disso, não. Comida, bebida e roupa. E a água não é para tomar banho, não, né? Porque tem gente que diz assim: eu tomo banho 3 vezes por dia. Eu digo: grandes coisas. Só lava o corpo. Tudo bem que você não vai andar com o corpo sujo, né? Mas se você passar 7 dias sem tomar, você não vai morrer, não. Pode até ser sujeira, né? Como é que é aquele cara lá, o Sugismundo, o Cascão, né? Cascão, mas você não vai morrer, não. É água para beber, né? Porque se a gente não beber, a gente morre. Então, irmãos, você está precisando o quê? Não, é mentalidade, que o pastor falou assim: nós estamos nos aproximando de uma época que nós não sabemos o que vai acontecer. O mundo está com medo de fome, Europa e Estados Unidos. Tem mais uma coisa agora, eu soube que o presidente da Rússia cortou o gás que ia para a Europa. Não, ele disse: olha, só vou mandar o gás para a Europa quando tirar as sanções econômicas que foram colocadas contra a Rússia. E sabe o que acontece na Europa? Se ela não tiver gás, eles morrem de frio, porque ela é muito frio, e diz que o inverno está começando lá agora. Eles precisam de gás para aquecer as casas para sobreviver. Se não tiver gás, eles vão morrer. Espero que não, né? Mas é o que acontece. Jesus disse: olha, não vai morrer de frio por falta de roupa. Nesse caso, aqui a roupa pode significar o gás, que aquece a casa. Lá na Europa. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Acre, não precisa de gás, porque aqui é quente mesmo. Dificilmente alguém vai morrer de frio aqui, pode até morrer de calor. Então, meu irmão, isso aqui é vida cristã. Nós estamos aprendendo como conhecer a Deus, como nos relacionar com Deus e como viver uma vida sem ansiedade, sem inquietação. Eu estou aflito, perdi a paz, eu não sei o que vai ser do Brasil, no que é que vai... Não, Deus está no controle. Não importa quem ganha as eleições, Deus está no controle. Jesus é o Senhor, Ele domina tudo, seja o A ou seja o B que ganhar, quem manda neles é Jesus. A gente tem que agradar a Ele, porque Ele pode inclinar o coração dos reis para onde Ele quer. E a nossa vida cristã vai ser vitoriosa assim. Vamos orar? Fique em pé.